Boa tarde a todos. Meu nome é Andréa Salles, eu sou professora universitária desde 2002, advogada desde 1998, sou pós-graduada, mestre, doutora e pós-doutora na área do direito. E, além disso, queria compartilhar com vocês algumas experiências, algumas dúvidas que a gente vê na prática, daqueles que vão começar um negócio, alguns conceitos, eles acabam se entrelaçando e causam dúvidas. Então, a nossa intenção é ter um bate-papo aqui em que a gente possa esclarecer esse ponto de partida, trazer também alguns outros conceitos que acabam sendo confundidos na prática, no caso daquele que pretende abrir um novo negócio. Então, já para a gente começar, a gente vai ter uma conversa rápida sobre algumas questões e a gente começa, então, tratando das espécies de empresas, né? O que a legislação nos traz de opção? Nós temos o microempreendedor individual, que a gente chama de MEI. É aquele negócio pequeno, a pessoa que vai trabalhar sozinho, ele pode ter até um empregado ganhando um salário mínimo. Qual foi a intenção do legislador ao trazer esse modelo para o ordenamento? Era pegar aquelas pessoas que queriam fazer uma atividade mais regular, mas trabalham com atividades que ele consegue trabalhar sozinho, como é o caso, por exemplo, do artesão, de uma pessoa que trabalha com costura, enfim. Ele vai ter um rendimento menor, ele pode ter até um empregado, e ele vai passar a contribuir com um valor menor para a Previdência. Então, esse geralmente é o primeiro modelo escolhido. O empresário individual é uma figura menos usual no Brasil, por quê? Ele, tal como o microempreendedor, vai ter um CNPJ, tá? Mas ele já tem uma estrutura maior. Qual é o problema? Tanto do empresário individual quanto do microempreendedor individual. Ambos vão ter o patrimônio respondendo por todo e qualquer tipo de endividamento que ocorra. Então, ainda que esse empresário individual tenha outra atividade, ele vai esbarrar na questão de ter um patrimônio único respondendo por esse endividamento. A sociedade limitada foi uma figura muito comum no Brasil até vir outras figuras, tá? É aquela figura que depende de dois sócios. Então, qual era o pensamento comum? Quero abrir um negócio, não quero ter responsabilidade ilimitada, quero atuar de uma forma mais organizada. Um empresário individual tem algumas responsabilidades além das do MEI, então, por isso, é um modelo para uma organização um pouco maior, mas eu queria me organizar mais, era funcionário público, não podia ter um negócio sozinho. A opção que nós temos aí, de longa data, é a sociedade limitada. Então, para que você constitua uma sociedade limitada, mínimo de 2 sócios. Qual o percentual de cada um? A lei não exige, você pode fazer de 1%, 99%, enfim, 2 pessoas. Inclusive, algumas pessoas não sabem disso, mas é possível você criar uma sociedade limitada com um menor. Ele não vai ter as mesmas obrigações e as mesmas responsabilidades do outro sócio, mas é possível, tá? A sociedade limitada unipessoal, ela chega no Brasil recentemente, tá? Nós já tínhamos tido a figura do EIRELI, que é aquela abreviatura que a gente vê em alguns nomes empresariais, tá? Que é a empresa de responsabilidade limitada. Ela foi revogada e a gente passou a ter a sociedade limitada unipessoal. Ou seja, eu serei o único sócio de responsabilidade limitada daquela sociedade. Qual é a diferença para as demais estruturas que a gente está vendo aí no quadro? Eu vou atuar sozinho, em regra, a administração vai ser comigo. A diferença é que vai haver uma separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Então, ela passou a ser uma opção. Algumas pessoas não sabem disso, mas não se exige mais que eu tenha um sócio para que eu possa constituir uma sociedade e ter uma responsabilidade limitada. A lei não exige isso, mas as sociedades anônimas no Brasil, elas são voltadas a grandes negócios. Então, em outros países, é comum você ter sociedade anônima, às vezes, é óbvio, não exatamente igual a nossa, porque a legislação é por país, em regra, mas a gente vai ter a sociedade anônima no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, com um custo maior.
operacional, mais obrigações, é um modelo mais burocrático. Por conta disso, geralmente voltado a grandes negócios, com aquela questão de holding patrimonial, como ela tem uma questão de maior anonimato dos sócios, ela passou a ser comum, mais falada, entre aspas, do que os outros tipos societários, em decorrência disso. Esses, então, são os modelos que nós temos na legislação. E aí, a primeira pergunta que você pode se fazer: tem outros além desses daí? Tem, mas são estruturas cuja responsabilidade e a forma de funcionamento não atende na prática às empresas. Então, elas existem na lei, mas não existem na prática. Esses são os modelos que a gente vai ver na prática. Inclusive, quando você vai pegar um autor, alguns dizem que, por exemplo, que empresário individual não existe mais. Mas isso não é verdade. Aqui no interior do Rio, por exemplo, a gente tem empresas funcionando como empresário individual. Por quê? Porque aquela pessoa... E a gente tem clientes aqui no escritório, por exemplo, que são empresários individuais, por uma orientação que receberam à época ou porque preferem trabalhar dessa forma, atuam sozinhos com responsabilidade total sobre o seu patrimônio. Qual é o inconveniente disso? Vou ter meu bem de família penhorado? Não. A diferença é que seu carro para uso pessoal pode vir a responder por uma dívida da empresa, um patrimônio que não seja aquele que você reside, que é o bem de família, pode vir a responder por uma dívida da empresa, ainda que não tenha relação com ela. Mas a lei também vai proteger aqueles que são considerados bens de família e outros bens que, por determinação da lei, têm proteção e não podem ser atingidos. Então, assim, nesse primeiro momento, o que a gente verifica temos modelos que, no Brasil, acabam sendo mais benéficos, mais úteis, mais favoráveis a pequenos negócios e a grandes negócios, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais desse microempreendedor individual. Ele tem um faturamento menor. E aí ele tem alguns impedimentos, porque existe um benefício nessa estrutura que é uma contribuição mínima, tanto de tributo como de percentual para participação na Previdência. Então, por conta disso, a lei diz: se você vai optar por essa condição de MEI, você não pode participar como sócio administrador ou titular de outras empresas. Por quê? É um modelo voltado àquele que vai exercer sozinho a atividade e não tenha outra fonte de renda. Ele pode contratar um empregado, mas o valor de pagamento desse empregado é até um salário. O faturamento dele vai ser de até R$ 81 mil ao ano. Periodicamente, esse valor vai alterando. Esse modelo, por exemplo, então, ele não vai ser aplicável a um funcionário público que vai ter renda, que não pode exercer atividade empresária. Ele não vai ser útil para aquele que já esteja em outra sociedade. Para quem ele vai ser útil? Para quem tem um faturamento pequeno, pretende contribuir para a Previdência, pretende emitir uma nota, pretende ter uma regularidade, mas dentro da limitação daquela própria pessoa física. E por conta disso, a gente vai ter aí a confusão patrimonial. Já o empresário individual também é uma pessoa física que vai ter o seu CNPJ, tá? A responsabilidade dele fica confundida com a responsabilidade dele patrimonial, né? Os bens dele passam a responder de uma forma única. Ele parou de pagar uma dívida da empresa, aquele credor pode ir lá e pedir a penhora de um bem pessoal dele, uma casa de praia, um carro, etc. e tal. Ele é casado, vai respeitar o regime de bens, vai respeitar, a depender da situação, vai respeitar a empenhorabilidade do bem, mas ele fica desprovido e assim, como é menos formal do que uma sociedade, às vezes, para alguns negócios não vai ser possível, para algum, por vedação da lei, ou porque por aquele próprio segmento de atividade, o credor ou o contratante ele quer mais que uma nota fiscal, ele quer uma formalidade, ele quer mais que um CNPJ constituído, ele quer uma formalidade contratual maior, e de fato as sociedades têm mais formalidades contábeis e burocráticas do que um empresário individual. E aí, o modelo mais comum no Brasil, tá, de sociedade é a sociedade limitada. 2 ou mais pessoas constituem uma sociedade
e elas ficam, elas integralizam o capital, ou seja, elas pagam aquela contribuição inicial que está constando no contrato social e, a partir daí, ela fica com responsabilidade limitada. E ele fica, a partir daí, também com um percentual de participação, não mais como conforme o capital social, o contrato social, mas sobre o patrimônio líquido daquela sociedade. Aí a primeira dúvida que às vezes a gente vê na prática é a seguinte: a minha responsabilidade fica completamente limitada nessa sociedade, ou seja, só a sociedade responde? E aí a gente, na prática, vai ver algumas situações que, mesmo sendo sociedade limitada, o sócio acaba respondendo. Então, em relação, por exemplo, a uma dívida tributária, quando a sociedade fecha de forma irregular e não tem mais o local onde ela é encontrada, os sócios podem ter ali, ser direcionada a execução fiscal para eles. Uma outra hipótese onde a gente acaba vendo uma responsabilidade de sócio é no direito do trabalho, nas ações trabalhistas é comum que isso aconteça. Alguns tipos de dívida pode haver a inclusão do sócio na responsabilidade ali pessoal, mas, modo geral, nas outras dívidas ele não responde. Ah, mas a gente sempre vê que o sócio está endividado junto com a sociedade nos débitos bancários, por exemplo. É porque em algumas dívidas, em especial a bancária, o credor exige como garantia para fazer o financiamento da assinatura como garante, na assinatura como responsável dos sócios. Isso não está numa obrigatoriedade legal. É uma forma de garantir o pagamento. Do jeito que você pode garantir com bem, você também pode garantir na sua pessoa física, na sua pessoa de sócio. Então, é comum também, às vezes, que alguns débitos que foram constituídos assim, que foram criados assim, tenham uma responsabilidade do sócio. Não porque ele é sócio, mas porque ele assumiu uma dívida junto com a sociedade. Tá? E aí a sociedade limitada, como é unipessoal, como é que ela funciona? Ela é um formato mais novo. Houve uma revogação também da figura da Eireli, então hoje é a figura no nosso ordenamento jurídico que permite uma responsabilidade limitada, mas vai haver um único sócio. Essa figura jurídica, né, esse tipo de sociedade, permite que você sozinho concentre toda a administração ali daquela sociedade, tá? Qual é a diferença dela, por exemplo, para a Eireli que já existiu? A Eireli tinha um capital mínimo. Então, a sociedade limitada unipessoal, ela não exige esse capital mínimo para a constituição, ou seja, para início da atividade. Então, ela passou a ser um modelo bastante atraente. Eu já tenho uma sociedade, não quero mais aquele sócio. Posso migrar? Posso ficar sozinho? Pode. Mas você vai ter que fazer aí a formalidade. Qual é? A alteração contratual, saindo aquela pessoa e você fazendo ali a alteração perante o mundo do direito, né? Ou seja, fazendo essa alteração, levando a junta comercial, registrando aquilo para a sociedade limitada unipessoal. Ah, o sócio saiu, eu fiquei sozinho, não fiz essa migração, continua com uma responsabilidade, vai ficar aí com uma responsabilidade ilimitada porque não cumpriu a formalidade. Uma outra questão que pode impactar na sua decisão de escolha do negócio é o seguinte: pessoas impedidas, ou seja, aquelas que cometeram crime falimentar, aquelas que são funcionários públicos, algumas atividades, como é o caso do trapicheiro, como é o caso do leiloeiro, do tradutor juramentado, essas pessoas elas não podem exercer administração. Então, um funcionário público, por exemplo, ele não pode ser empresário individual, ele não pode ser MEI, mas ele, por exemplo, pode ser sócio de uma limitada. De qual modelo? Dos dois. Porque os dois modelos permitem que você constitua um chamado administrador não sócio. Ou seja, é aquela pessoa que vai gerir o negócio, que vai assinar os contratos, que vai tocar o negócio, e você só tem a participação na sociedade, ou seja, você tem as cotas e vai ter a lucratividade daquele negócio. O prolabore é um termo que a gente utiliza como remuneração daquele que administra. O sócio ele vai receber participação nos lucros, que na verdade é o dividendo. O dividendo é a participação que a pessoa recebe naquele rateio do lucro. Então,
há uma diferença entre ser sócio e ser administrador. Inclusive, o administrador não precisa ser sócio. Ele pode ser nomeado em documento separado. Tem que fazer a formalidade? Tem. Até porque, se você não faz as formalidades legais, que são fazer um termo, ele assina, registra na junta, ele pode ser caracterizado como empregado. Então, o interessante é que esse administrador não sócio, ele vai ficar ali respondendo pelos atos dele de administração, ele não pode ser impedido, mas ele vai poder tocar o seu negócio, você vai ficar com a participação, tanto no patrimônio líquido, né? Se eu saio, se eu vendo, eu tenho ali, tal como eu vendo um bem, tal como eu vendo um carro, eu vou ter o resultado financeiro daquela venda, você, entre aspas, vendeu a cota, você vai ter o resultado financeiro daquela alienação. Por um outro lado, o administrador, ele vai ter lá o prolabore e ele também vai ter a administração do negócio, desde que ele não tenha impedimento. Então, na prática, você pode, mesmo impedido, ter a constituição da sociedade, participar dos resultados, ou seja, participar dos lucros e participar do patrimônio líquido. Não vai ter prolabore, não vai poder ir para lá para a empresa gerir aquela atividade por um impedimento que você tem, mas a participação na sociedade em si, sem problema nenhum, sem vedação nenhuma. Ok? Aí a gente tem as sociedades anônimas, né? Algumas atividades no Brasil, necessariamente, elas devem ser exercidas por sociedades anônimas. Então, acordei de manhã, quero criar um banco, quero ser dono de banco. Posso? Primeira questão, vai ter que ser SA. Segunda questão, precisa de autorização para funcionar da agência reguladora respectiva, que no caso de atividade bancária e equiparadas é o Banco Central. Então, assim, algumas atividades, que é o caso de seguro, a seguradora, a instituição financeira, os planos de... Desculpa, a instituição financeira e a seguradora, por exemplo, elas precisam ser SA. SA é sinônimo de companhia. Então, algumas dessas atividades vão depender de autorização para funcionar. Ou seja, tem que fazer um procedimento administrativo na agência reguladora, que vai analisar uma série de documentos que são exigidos pela lei para te autorizar a funcionar. Então, você não acorda de manhã e abre um banco ou uma seguradora, por exemplo. Você vai passar por todas essas formalidades. O plano de saúde, por exemplo, é uma atividade que não precisa ser na forma de SA, mas precisa da autorização para funcionar. Então, essa autorização para funcionar é o quê? Na verdade, é um ok de uma agência reguladora que vai analisar uma série de requisitos para saber se você pode ou não começar aquela atividade. Um outro termo que às vezes é confundido também, a companhia ou SA, são termos sinônimos, ela pode ser de capital fechado ou ela pode ser de capital aberto. A de capital aberto é aquela que vai vender os títulos através do mercado de capitais. Então, a gente tem aí, por exemplo, opera na Bolsa de Valores, é porque ela é de capital aberto. O que significa isso? Ela tem as ações pulverizadas, ou seja, ela tem muitas ações, e a venda dessas ações pode acontecer através do mercado de capitais. Vai haver aí uma intermediação. É como se, pelo tamanho, ela precisasse de uma imobiliária, por exemplo, para fazer a venda daquele bem, mal comparando para ficar mais claro. Na de capital fechado, são aquelas que não operam no mercado de capitais. Então, são aquelas que fazem a venda direto das suas ações. E aí, não só a primeira venda, quando a gente fala lá, por exemplo, de IPO, a abertura de capital, é, na verdade, uma colocação de ações, de novas ações feitas pelo mercado de capitais. Na companhia de capital fechado, essa venda e a revenda ela é feita diretamente. Além da terminologia, as companhias abertas elas também estão sujeitas a uma autorização, a uma regulamentação para o início da atividade que passa aí pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela vai fazer essa análise se essa sociedade pode ou não iniciar ou continuar a operação como companhia de capital aberto. Na companhia de capital fechado, no Brasil, de modo geral, até porque os valores para que você opere, por exemplo, numa bolsa de valores
os valores e custos disso são muito altos. Aí, às vezes, ela é comum no Brasil que a gente tenha um degrau. Começa como sociedade limitada, depois vai para a companhia fechada, depois vai para a aberta. Por quê? Existe um custo atrelado muito alto nesse degrau aí, a partir de formalidades, né? E aí a gente tem uma venda por intermediação, atinge muito mais pessoas, e por isso também aqueles que participam do mercado de capitais sofrem uma fiscalização da CVM. E geralmente, por conta desse custo, é uma sociedade menos usual na prática. Mas, assim, você vai ter lá os nomes iniciais, mas depois a venda das ações ela é feita a partir dos livros das ações. Então, acaba gerando um anonimato maior para terceiros em relação a essas participações. Por isso, ela tem esse nome. Mas, às vezes, não evita algumas responsabilidades típicas de sociedades. Ok? Uma outra coisa que é muito confundida é o seguinte: o que é a microempresa, a empresa de pequeno porte? Como é que funciona isso? Os pequenos empresários no Brasil, eles têm uma proteção vinda da Constituição, vindo de legislações. Então, quem está no conceito de pequena empresa tem algumas proteções e alguns incentivos. Da onde vem isso? São termos definidos por lei a partir do faturamento. Isso não é assim em todos os países, mas no Brasil a gente vai definir microempresa e empresa de pequeno porte a partir do faturamento dela. O microempreendedor, segundo a legislação, ele é uma espécie de empresário individual, tá? E ele vai ser aquele que tem, para que ele opte por esse modelo, faturamento de até 81 mil ano. A microempresa e a empresa de pequeno porte são conceitos relativos ao faturamento. Você pode ser sociedade limitada, você pode ser sociedade limitada unipessoal, pode ser empresário individual, porque, na verdade, são formatos que te permitem alguns benefícios, como, por exemplo, participar do Simples, participar de licitações de uma forma facilitada. Existe um modelo de recuperação judicial simplificado para as pequenas empresas. Então, na verdade, ele é um conjunto de leis e de regras de incentivo que, se você estiver dentro daquele conceito, vai te trazer um benefício, inclusive menor burocracia escritural, menor impacto tributário. Só que quando você estoura esse limite, né, porque às vezes você pode começar como microempreendedor, começou a ver que vai estourar o faturamento, aí você acaba lá migrando para uma sociedade, criando uma sociedade limitada, e aí começou e ela foi alçando de microempresa para empresa de pequeno porte, estourei os 4 milhões e 800 anos. Aí a gente vai ter 2 regimes tributários, porque acima de 4 milhões e 800 não vai mais poder participar do Simples, aí você vai migrar para 2 outros regimes tributários, que são o lucro presumido ou o lucro real. Aí existem diferenças, não tem o que é melhor, tem aquele que é mais vantajoso para algumas atividades. Então, também quando se chega nesse patamar, é comum, conforme a empresa vai crescendo, que ela procure especialistas para ver qual o melhor encaixe dela dentro de um ou outro regime tributário. A gente também trabalha com o conceito de grandes empresas, que são aquelas que têm faturamento acima de 300 milhões ano. E aí ela também já fica com algumas obrigações que as pequenas não têm e as médias não têm. Então, quando a gente fala de pequena empresa, nós temos os 2 modelos, que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Obviamente, o MEI já tem um sistema mais simplificado ainda, então ele acaba ficando de fora desse conceito. Aí a gente vai ter empresários individuais, sociedades limitadas e sociedades limitadas unipessoais dentro desse faturamento, podendo optar por essa leva de benefícios, inclusive simples, e licitações e tal. Sociedades anônimas, por exemplo, não podem ser pequenas empresas. Há uma vedação. Como existem vedações para atividades, como existem vedações para alguns formatos, então, assim, o que a gente está colocando aqui é um conceito geral, que se aplica em geral, mas a gente vai tendo algumas exceções, que são essas que eu coloquei. Algumas atividades não podem ser do Simples, algumas atividades não podem ser microempresa ou empresa de pequeno porte, que é essa opção que está dentro dessa leva de benefícios, que é o Simples.
E a gente vai ter, por exemplo, a sociedade anônima, mesmo com faturamento pequeno, não podendo optar por um regime tributário destinado às pequenas empresas. Outros conceitos que são muito confundidos na prática. Nome empresarial é aquele nome que vai lá no registro. Tá? Mal comparando, é o seu nome com o seu CPF. A diferença aqui do empresário vai ser o nome da pessoa jurídica ou do que o empresário individual optou por utilizar, atrelado ao CNPJ. Então, ele tem a intenção de quê? Identificar a pessoa. Tem proteção? Tem, a partir do registro no órgão competente. Ok? Então, a partir daquele momento, aquele nome passa a ser exclusivo seu. Se alguém começa a utilizar, você pode tomar medidas jurídicas para que haja abstenção de uso, ou seja, para que a pessoa pare de utilizar, porque isso pode te gerar uma concorrência desleal, uma confusão dos consumidores, enfim, tem ali algumas questões que circulam dentro dessa concorrência de nomes, por assim dizer. A marca, que não é patente, patente é uma outra coisa, a marca ela vai identificar um produto ou um serviço. Então, o seu mesmo nome empresarial, por exemplo, que identifica o empresário, pode ter algumas marcas, porque a marca é aquele termo que você optou para identificar produto. E é comum que um empresário, principalmente grande, ele tenha várias marcas no portfólio dele, tanto de produtos como de serviços. Proteção dele começa com o registro no INPI. Existem algumas diferenças, porque a marca ela vai ter um olhar para trás nos nomes já registrados, nas expressões já registradas. No território nacional, o nome empresarial, se for pela junta comercial, vai ser no estado. E existem algumas regras aí, se colide marca com nome, porque em algumas situações eles se confundem. Como é que fica essa análise? É relevante, na hora de escolher o nome e a marca, verificar a existência tanto de nome ou de marcas anteriores, porque vamos supor que você começou um negócio pequeno, pagou para desenvolver a marca, pagou para desenvolver o layout, pagou para fazer cartões, materiais, enfim, pagou site, pagou tudo, e lá na frente passou até pelo órgão, mas houve uma colidência. Vai ter que descontinuar? Vai. Então, esse levantamento da expressão é relevante. Às vezes acontece também de você escolher um nome, por exemplo, botei lá Andréa Salles Alimentos, Limitada, mas eu quero botar um nome naquele negócio. Por exemplo, Soft Alimentos. Não, mas não quero registrar como marca. É o que a gente chama de nome fantasia. Como é que eu faço para proteger? A legislação não trata, mas é comum que se indique isso no contrato social. Para numa eventual concorrência desleal, você ter ali um meio de prova de trazer essa questão já pré-registrada anteriormente. Então, são expressões que na prática acabam se confundindo muito, mas que no dia a dia vai fazer diferença ali no seu negócio, na opção, na diligência, na hora da constituição, na hora da escolha desse nome, na hora da escolha dessa marca ou desse nome fantasia. Então, existem algumas outras coisas, por exemplo, a depender do negócio que você optou, você pode ter mais ou menos exigências legais. Isso varia muito de negócio para negócio. Então, um salão de cabeleireiro, por exemplo, a partir de um formato de sociedade limitada, vai ter determinadas exigências. Se eu constituo uma indústria para, por exemplo, fazer processamento de alimentos, eu vou ter outras exigências, vai entrar aí agências reguladoras, às vezes, ou vão entrar órgãos de fiscalização, às vezes eu preciso ter mais ou menos burocracia. É comum quando você constitui você faz a constituição de uma sociedade, que você vai verificar ali, existem várias exigências que são para os negócios em geral ou que são para determinados negócios, e aí vai depender de cada negócio. Por isso, essa diligência inicial, de escolher o melhor formato de negócio, escolher o melhor formato de regime tributário, escolher o melhor formato operacional, é relevante e é importante que um profissional participe disso, ou um profissional de direito, ou um profissional de contabilidade, para que ele possa te ajudar aí na eleição dos melhores caminhos para o seu negócio.
Então, basicamente, essas são as dúvidas gerais que a gente vê no dia a dia quando alguém quer constituir sociedade. Eu estou à disposição de vocês para responder a qualquer questão. Estou à disposição de vocês pelo meu e-mail. Você pode me mandar, a gente vai responder. Esse é o meu e-mail pessoal. Tem também o contato @advmsa.com.br, que é um canal também que a gente tira dúvidas, enfim, faz o atendimento das suas dúvidas. Fico à disposição de vocês por esse e-mail. Uma ótima tarde a todos. Obrigada aí por nos acompanhar.